Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos, uma mensagem de uma forma racional, de uma forma histórica, porque os 66 livros de Gênesis e Apocalipse, tudo já se cumpriu. E o tema deste vídeo, como tirar o diabo do corpo. Como tirar o diabo do corpo, é isso mesmo. A pessoa às vezes vê um moleque bagunceiro, um menino bagunceiro, esse menino tá com o diabo no corpo. O outro lá tá roubando, matando, aquele ali tá com o diabo no corpo. Ei, vou te mostrar que o melhor jeito de tirar o diabo do corpo é você não sendo, sabe o quê? Deixa eu te mostrar aqui quem é que anda 24 horas com o diabo no corpo. Porque na verdade o diabo tem 2, 3, 4, 5 significados. O único significado que não é que diabo é um ser do mal, ser de chifre, de cauda. Não, nada disso. O diabo nunca foi. Nada disso. O diabo, ele é o adversário, ele significa adversário. Então, nos dias deles, os judeus não falavam o adversário, o acusador, o mentiroso, o traidor. Judas era um diabo. Jesus disse: escolhi 12, e entre os 12 tem um diabo, um traidor. Então, naqueles dias eles usavam essa palavra, e essa palavra vem há 2000 anos aí, por aí, rolando. Então a religião principalmente, não, vamos para lá porque você está com o diabo no corpo, tem que ser expulso em nome de Jesus. Aí eles falam que a pessoa está com o diabo no corpo, como sendo um ser, um anjo caído, alguma coisa assim. Mas o sentido que eu vou falar aqui, do diabo do corpo, é outro sentido. É outro sentido, é o sentido de acusador. É no sentido que nos dias de Yeshua e Yahshua, Jesus de Nazaré, dos discípulos, era o acusador. Era o acusador, acusava eles. E Jesus, na morte de cruz, ou na morte de ser pendurado, ele disse, quando ele disse, tetelestai, está consumado, ele deu fim ao diabo. Ele deu fim ao diabo. Será que você nunca entendeu? Você já leu esses versículos que eu vou mostrar? Você nunca entendeu? Que diabo foi aquele que Jesus deu fim na cruz? Você nunca se perguntou? Que diabo foi aquele? Porque leia comigo. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo que escreveu, ele está escrito assim no capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, na cruz, na morte de cruz, quando ele falou tetelestai, está consumado, ele deu fim ao diabo. E esse diabo, ele tinha o império da morte. E olha o versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. Então, o diabo, que foi destruído na cruz, esse diabo que eu vou te mostrar o significado desse diabo, ele foi destruído na cruz quando Jesus disse, tetelestai, está consumado. Ele matava e ele escravizava, sentenciava, julgava, condenava, judiava, humilhava. Então, esse diabo foi destruído na cruz. Como tirar o diabo do corpo? Quem é que anda por aí ensinando as pessoas a praticarem obras do diabo? Quem é que anda por aí ensinando a viverem sob os cerimoniais do diabo? Porque o diabo foi destruído na cruz. Este diabo foi destruído na cruz. Então, quem é que anda por aí escravizando as pessoas usando o diabo como ferramenta de acusação? É a religião. A religião que obriga as pessoas a tirarem 10% dos seus ganhos, porque está escrito na lei. Mas dízimo nunca foi dinheiro. E o livro de Deuteronômio 3:10, onde eles usam muito, se você ler o capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 2, versículo 1, foi uma repreensão para o povo de Israel. E no capítulo 1, versículo 1, foi uma sentença contra os sacerdotes. Não foi nada para o povo gentil. E o dízimo era alimento, tirado 10% anualmente, uma vez por ano, e levado esses alimentos à casa do tesouro. Essa casa do tesouro ficava no templo que havia em Jerusalém.
Mas Jesus disse, Mateus 24, 1 ao 3, Jesus disse em Lucas 21, Marcos 13, Jesus falou que não ficaria, na volta dele, não ficaria pedra sobre pedra. Aquele templo foi destruído. E quando aquele templo foi destruído no ano 70, foi estabelecida a nova Jerusalém. E o tabernáculo espiritual de Deus que está em nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Então, como tirar o diabo do corpo? Com base nesses dois versículos, simplesmente você não ser mais um religioso. Quando você se libertar da religião, você se libertou do diabo. Porque o diabo eram as leis de Moisés, que sentenciava e que acusava. Veja o que Jesus disse. Em João, livro histórico de João, capítulo 5, versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, quem era o acusador? Era Moisés. E como? Com que base Moisés acusava os irmãos? Acusava as pessoas? Nos 613 itens das leis recebidas por intermédio de anjos no Monte Sinai. Então, esse acusador aqui, ó, esse diabo, Moisés era um diabo. Mas Moisés era um diabo, porque diabo não é, nesse sentido, não é um adjetivo pejorativo. Não é você desqualificando Moisés, não é você menosprezando Moisés. Não, Moisés era um diabo, ele era um acusador. E que parâmetro ele usava para fazer as suas acusações? Os 613 itens das leis que ele recebeu. Então, na cruz, quando ele disse tetelestai, está consumado, ele realizou esse feito desses dois versículos em Hebreus 2. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, um religioso, quando ele vira as costas para a religião, o diabo sai do corpo dele. No sentido desse daqui, de acusador. Porque ele não mais na religião, ele não será mais obrigado a praticar obra nenhuma das leis de Moisés. As leis que ele vai praticar, as leis que ele vai viver, é as leis espirituais que Deus colocou na mente dele, desde o seu nascimento. Porque assim está escrito, veja. Depois você leia o capítulo 8 inteiro, mas eu vou ler só dois versículos. Hebreus 8, 10 e 11. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias, aqueles dias representou o ano 70, representou o dia do Senhor ocorrido no ano do ano 66 à metade do ano 70, que durou 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Então, daqueles dias. Então, porque esta é a aliança que depois do dia do Senhor, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. Olha, as leis aqui, Israel. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Entendeu? Então as leis espirituais, Deus colocou em nossa mente, em nosso espírito. Por quê? Porque porque, tá aqui, ó. E em seu coração escreverei, eu lhes serei por Deus e eles me serão por povos. Isso aconteceu no ano 70. Então todas as pessoas que nasceram depois do ano 70, depois do juízo, para cá, as leis dele estão na nossa mente. Não está mais em pedras, não está mais no legalismo de Moisés. Então essas leis, a gente, independente, você não cumpre elas dentro de uma religião, porque dentro de uma religião você tem as leis do homem. As doutrinas deles, que aí é dízimo, batismo, comer pão, beber suco, subir monte, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, apresentar criança, buscar Deus em templo. Isso tudo é lei mosaica. Então, as pessoas que frequentam isso, elas estão com o diabo no corpo. Elas estão com o acusador na mente delas. Porque esse diabo é um acusador. E o acusador era quem mesmo? As leis de Moisés. E eles estão vivendo nas trevas e eles estão debaixo de maldição. Por isso que eles veem demônio em tudo. Por isso que eles veem anjo voando, sapatinho de fogo. Um religioso, ele não consegue olhar para uma pessoa normal assim e achar aquela pessoa seu irmão em Cristo no Espírito. Não. Ainda mais se a pessoa tiver com um cigarro na boca, um copo de cerveja, ou de bermuda, ou camiseta regata. Não, esse daí não é meu irmão, não. Por quê? Porque a mente dele está cauterizada pelo diabo,
pelo acusador. Está cauterizado, está engessado, está concretado com Moisés. O diabo está no corpo do religioso. Então, só há um jeito de você tirar o diabo do corpo de uma pessoa, de um religioso. É tirando ele da religião. Quando ele sair da religião, que ele não estiver mais debaixo de julgamento das leis mosaicas, o diabo já não está no corpo dele mais. Olha que coisa sensacional. Olha que interessante isso aqui, ó, em Apocalipse 12, 7 ao 11. Apocalipse 12, 7 ao 11. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha que versículo 10 interessante. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. Aqui foi o templo, o símbolo maior. A mulher que estava para dar à luz, lá no versículo 1, fala, era o templo. De longe refletia o sol, o templo quase todo por dentro, de ouro por fora, filetes de ouro, aquilo refletia, aquele ouro perdeu seu brilho. E a lua, que era o povo de Israel, os israelitas, se escureceu pelo sangue, foi lavado de sangue. Então, a luz que foi dada ali foi a liberdade do acusador, a liberdade do diabo. Então, o tema deste vídeo foi como tirar o diabo do corpo. É isso, é tirar a pessoa da religião. Quando uma pessoa se liberta da religiosidade, quando uma pessoa não frequenta mais um templo religioso, ela está liberta, ela fica livre do acusador, ela fica livre dos mandamentos, dos cerimoniais que acusam, que escravizam as pessoas. Os crentes, os evangélicos andam com a bibliona debaixo do braço, os bichinhos você vê passando, um monte de escravinho, eles andam até bem curvadinho, tortinho, de tanto jugo, de tanto fardo pesado. Colocam uma canga nele e um monte de envelope. A Bíblia deles tem mais envelope do que folhas normais de leitura, de tanta coisa, tanta mandinga. Mandinga, você vai na casa de um religioso, eu não saio nem da minha casa, mas se você for na casa de um religioso, é tanta vassoura ungida, caroço de feijão, envelope, lenço, chapéu, boné, peruca, dentadura, é tanta desgraceira na casa de um religioso, tanta mandinga, eles ficam assim, eles estão cegos, eles estão nas trevas. Assim seja, então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil. O diabo do corpo era o acusador, é as leis de Moisés. Se você conhecer algum religioso assim, e você tiver coragem, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo aí, ó. Assista esse vídeo aí, seu escravinho. Cristo comprou a sua liberdade com sangue, mas você está aí, você está com o diabo no corpo. Então aí a receita para você tirar esse diabo do seu corpo é isso aqui, ó. Suma da religião, vira as costas para a religião e você será feliz. Se foi útil, dê um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.